Os gritos de dor de Amanda ecoavam pelo corredor do hospital, mas naquela sala fria e iluminada por luzes cirúrgicas, o que predominava era o silêncio. Os médicos, as enfermeiras, até a obstetra que já tinha feito mais de 1000 partos, todos haviam parado. O choro do bebê preencheu o ar por um segundo, um som comum, esperado, de alívio, mas assim que a cabeça dele apareceu por completo, algo gelou os ossos de quem estava presente. O recém-nascido foi retirado do ventre com cuidado, mas o que viram não era como nada que já tivessem presenciado antes. O rosto do bebê estava dividido perfeitamente ao meio. O lado esquerdo era de um tom castanho escuro, com traços afrodescendentes bem marcados, nariz arredondado, cílios espessos e uma coloração intensa que contrastava com a iluminação da sala. Já o lado direito tinha um tom branco rosado, olhos azuis claros e um contorno de rosto mais fino, como o de um bebê europeu. Era como se 2 bebês diferentes tivessem sido fundidos em um único corpo. Amanda, ainda ofegante e grogue da anestesia, não entendeu o motivo de ninguém lhe trazer o filho. Ela tentou levantar a cabeça. — Por que ele não está chorando mais? Onde está o meu filho? Perguntou com a voz embargada. Foi quando Guilherme, seu marido, entrou na sala correndo, desesperado por ver o filho. Os médicos tentaram impedir, mas já era tarde. Ele olhou em direção à maca onde a pediatra segurava o bebê e congelou. Ele deu 2 passos trôpegos, encarou o pequeno rosto que parecia saído de um pesadelo genético e caiu de joelhos. — Isso é uma piada? Ele sussurrou. Amanda ouviu, e aquilo cortou sua alma. — O que está acontecendo? O que tem com meu bebê? Ela gritou, agora tentando se levantar de verdade. A enfermeira rapidamente tentou contê-la. Guilherme ainda estava no chão, com os olhos arregalados, sem conseguir formar frases. O médico responsável se aproximou com um tom calmo, quase ensaiado, mas nem ele sabia exatamente o que dizer. — O bebê está bem. Ele é saudável, mas há uma condição rara, muito rara. Amanda sentiu o mundo girar. Ela finalmente viu o filho. E por mais que estivesse entorpecida, ela soube que aquele momento mudaria tudo. Ela percebeu os olhares, o julgamento, a dúvida, e ela percebeu outra coisa. O jeito que Guilherme a olhava não era o olhar de um pai apaixonado. Era o olhar de quem acabava de ser traído. — Não fui eu, ele disse com a voz trêmula. Esse bebê não é meu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais mortal que antes. Mas Amanda, agora com os olhos marejados e o peito arfando, respondeu, com uma calma que ninguém esperava. — Eu também não sei o que está acontecendo. As próximas horas foram um borrão. O bebê foi levado para exames. As enfermeiras sussurravam nos corredores. Médicos tiravam fotos discretas para mostrar a outros colegas. A história se espalhava pelo hospital como fogo, e Amanda se encolheu, dentro dela mesma, pensando se estava vivendo um pesadelo. Guilherme não entrou mais no quarto dela. Ele ficou na sala de espera, ligando para amigos, mandando mensagens, pedindo conselhos. A mãe dele chegou em menos de 2 horas, e quando entrou no quarto, olhou para Amanda com um desprezo que parecia uma faca. — A verdade sempre aparece, disse ela, sem nem perguntar como Amanda estava. O bebê foi trazido no carrinho, dormindo, lindo, misterioso. Amanda o pegou nos braços. E foi ali, encarando aquele pequeno ser com metade do rosto escuro e a outra metade clara, que ela sentiu algo estranho dentro dela, medo e conexão ao mesmo tempo. Como se soubesse que aquele bebê traria respostas para perguntas que nem ela sabia que tinha. Guilherme entrou mais tarde, com um papel na mão. — Quero o teste de DNA. Agora. Amanda apenas assentiu. No fundo, ela também queria. Queria provar para si mesma que aquele bebê era dela, que tudo tinha uma explicação, ou talvez não. E assim, com apenas 1 dia de vida, aquele bebê se tornou o centro de uma história que envolvia genética, segredos do passado e uma verdade enterrada há mais de 2 gerações. O teste de DNA foi feito no 3º dia. Nenhum dos dois falou nada um com o outro naquele intervalo. Guilherme dormia no sofá do quarto do hospital, mas não tocava Amanda nem olhava nos olhos dela.
Ele segurava o celular com tanta força durante as horas acordado que os dedos ficavam marcados. Amanda tentava mamar o bebê, mas ele tinha dificuldade. Chorava muito, e a cada vez que ela o olhava nos olhos, um castanho profundo e outro azul quase translúcido, era como se ela fosse engolida por uma dúvida maior que o mundo. Os médicos chamaram o nome de Guilherme para entregar o resultado, e Amanda ficou no quarto, com o coração aos pulos. Quando ele voltou, ela sentiu. Pela primeira vez, ela teve certeza que ele não acreditava mais nela. "Não é meu", ele disse, jogando o envelope no colo dela. Amanda não abriu. Ela não precisava. O tom de voz dele já bastava. "Eu não te traí", ela disse finalmente, mas ele apenas riu. "Então o quê? Deus pintou ele assim para nos testar?" Amanda olhou o bebê. Aquilo doía mais do que qualquer acusação. Talvez Deus esteja tentando mostrar outra coisa, que a gente não entende tudo. Guilherme não respondeu. No dia seguinte ele foi embora, levou a mala, as roupas e não olhou para trás. Amanda foi transferida para a casa da mãe, Dona Isaura, uma senhora de cabelos grisalhos que recebia a filha com a mesma força de quando era criança. Ela segurou o neto e, ao vê-lo, não disse nada. Apenas o olhou longamente e depois o beijou. "Ele é diferente, mas é nosso." No dia seguinte, Guilherme apareceu com um advogado. Pediu a separação, disse que não queria mais ver o bebê e saiu. Amanda sentiu que tinha morrido por dentro, não por ele, mas por não entender como algo tão bonito podia ser visto, como um erro. A partir daí, tudo ficou difícil. Na rua, pessoas a paravam. Algumas queriam ver o bebê de perto, outras cochichavam. Uma repórter tentou fotografar a criança saindo do hospital. Virou manchete no site da cidade. "O bebê do rosto dividido." Amanda sentiu nojo. Decidiu não sair mais com ele. Mas foi na terceira semana, quando recebeu uma mensagem anônima em seu celular, que tudo começou a mudar. "Você precisa saber a verdade. Não é culpa sua. Esse bebê é um milagre." Amanda quase jogou o celular fora. Pensou que fosse alguém zombando. Mas logo depois outra mensagem. "Vá até o cartório central, procure o nome Maria C. de Oliveira. Tem algo lá que você precisa ver." Amanda demorou dias para tomar coragem. Mas foi. Deixou o bebê com a mãe e foi até o cartório com as mãos trêmulas. Pediu pelo nome. A atendente demorou. Depois voltou com um envelope amarelo e disse: "Essa pasta foi arquivada por engano, mas ficou marcada para contato familiar em caso de nascimento com padrão genético incomum." Amanda gelou. "Padrão genético incomum?" Abriu o envelope. Dentro havia apenas uma certidão de nascimento de uma mulher chamada Maria Cristina de Oliveira, nascida em 1953. Mãe, Isaura Mendes. Pai, desconhecido. Ela olhou aquilo e sentiu um frio no estômago. Isaura Mendes era o nome da mãe dela. Sua mãe. Mas Amanda nunca ouvira falar de outra filha. Voltou correndo para casa. Dona Isaura estava sentada no sofá, balançando o bebê. Amanda entrou como um furacão. "Quem é Maria Cristina? Por que seu nome está nessa certidão?" Dona Isaura congelou, ficou pálida, baixou os olhos. Amanda se sentou, quase caindo. "Mãe, por favor, me conta a verdade." A velha senhora respirou fundo e então falou. "Maria Cristina foi minha filha, sua irmã, mas ela morreu quando tinha 19 anos. Nunca falei sobre ela porque era doloroso demais. Ela era especial. Tinha uma marca no rosto, exatamente como o seu bebê." Amanda ficou sem palavras. "Como assim, mãe? O rosto dividido? Igual?" Isaura assentiu com os olhos marejados. "Exatamente igual. Metade escuro, metade claro. Mas naquela época, as pessoas chamavam ela de aberração. Disseram que era castigo de Deus. Eu a protegi o máximo que pude. Mas ela se apaixonou por um homem que não a amava. Ele a deixou grávida. Ela não suportou." Amanda levou a mão à boca. "Ela se matou?" Isaura confirmou com a cabeça, chorando. "Enterrei esse segredo, Amanda,
Mas agora eu sei, isso não é uma maldição, é um sinal. Amanda ficou olhando o bebê. De repente tudo parecia ter voltado. Uma história do passado se manifestando no presente. Você acha que é hereditário? Perguntou ainda tentando racionalizar. Isaura deu de ombros. Ou é algo além da nossa compreensão? Amanda passou a noite acordada. Ela foi até o berço e observou o bebê dormindo. O lado claro do rosto se movia suavemente com a respiração. O lado escuro, igualmente calmo. Um só bebê, 2 rostos e talvez 2 histórias dentro dele. No dia seguinte, uma carta chegou, sem remetente. Dentro apenas uma fotografia. Era uma mulher com o rosto dividido, sorrindo, e nos braços dela, um bebê. Amanda virou a foto e leu a inscrição no verso. O dom é raro, mas um dia ele mudará o mundo. Amanda sentiu a espinha gelar. O que era aquilo? De onde vinha essa foto? E por que esse bebê parecia com o dela? Ela sabia que aquilo era só o começo, porque a verdade ainda não tinha nascido, e o passado estava voltando para reclamar o que nunca morreu. Amanda segurava a foto como se ela queimasse. O sorriso daquela mulher com o rosto dividido ao meio era assombrosamente doce. Não havia dor no olhar, apenas serenidade. Mas o que perturbava a Amanda era o bebê nos braços dela. Ele era idêntico ao seu filho. A mesma pele dividida, os mesmos traços contrastantes. Era como se o tempo tivesse se repetido. No verso da foto, a frase ecoava na mente dela. O dom é raro, mas um dia ele mudará o mundo. Amanda não conseguia dormir. Revirava a foto, tentava entender quem havia mandado por quê. Sua mãe, Isaura, dizia que não sabia de nada. Nunca vi essa foto na vida, Amanda. Não é da minha Maria Cristina. Amanda acreditava. O papel estava novo demais para ser de 1970. Aquilo era recente. Alguém estava observando. Alguém sabia. No dia seguinte, ela voltou ao cartório. Pediu para ver qualquer registro antigo ligado a Maria Cristina ou mesmo ao pai desconhecido. A funcionária hesitou, mas Amanda insistiu. E então ela encontrou um processo arquivado, de reconhecimento de paternidade, sem conclusão. Nome do suposto pai, Jeremias Teixeira. Amanda nunca ouvira esse nome. Saiu do cartório com mais perguntas do que respostas. Resolveu procurar esse Jeremias. Fez buscas em registros públicos, redes sociais, arquivos antigos. Depois de horas, encontrou um nome semelhante em uma cidade vizinha. Jerônimo Teixeira, ex-pastor, aposentado. Endereço encontrado. Amanda viajou no dia seguinte, com o bebê nos braços. Pegou um ônibus para o interior, onde o tempo parecia ter parado. A cidade tinha uma praça, uma igreja e silêncio. Quando chegou ao portão da casa simples, de madeira azul desbotada, o coração batia tão alto que ela podia ouvir. Bateu. Palmas. Um senhor abriu a porta. Era ele, Jerônimo Teixeira. Cabelos brancos, olhar desconfiado. Amanda foi direta. O senhor conheceu Maria Cristina de Oliveira? Ele ficou mudo. O rosto empalideceu. Quem é você? Amanda, filha de Isaura, irmã de Maria Cristina. O velho se encostou no batente. Respirava com dificuldade. Você... Ela teve mesmo outro filho? Amanda ergueu o bebê. Jerônimo olhou e caiu sentado na cadeira do alpendre. Não pode ser, disse ele, quase chorando. Amanda se sentou ao lado. O senhor é o pai dela? Ele assentiu. Fui, mas nunca assumi. Me proibiram. Eu era pastor. Ela era filha da mulher que limpava a igreja. Quando ela apareceu grávida, me jogaram contra o povoado. Disseram que eu era pecador, que a criança era do diabo, a mãe dela, sua mãe. Tentou proteger. Mas a menina não aguentou. Jerônimo olhava o bebê como se visse um fantasma. Ela dizia que a criança nasceria com a marca da verdade, que seria diferente. Amanda o interrompeu. Esse bebê, o que ele tem? Por que nasceu assim? Jerônimo demorou para responder. Depois apontou para dentro. Tem uma coisa. Precisa ver. Amanda entrou na casa.
O cheiro era de madeira velha e café. Jerônimo abriu uma caixa. Dentro havia cartas, muitas, escritas por Maria Cristina. Ele as guardava há décadas. Ela me escrevia escondida, até o último dia. Amanda leu uma delas. As mãos tremiam. Pai, o bebê se mexe como se tivesse 2 corações. Os médicos dizem que será saudável. Mas eu sinto algo maior. Não é só uma criança. É como se Deus tivesse costurado 2 verdades no mesmo corpo. Eu não tenho medo, mas eles têm. Dizem que será rejeitado. Dizem que será um sinal de fim ou de recomeço. Amanda sentou. Leu mais. Em todas as cartas, Maria Cristina falava sobre um bebê com uma missão, sobre vozes que ouvia, visões. A criança nascerá com a marca dividida, porque assim é o mundo, dividido entre o que aceita e o que rejeita, entre o claro e o escuro, entre o visível e o escondido. Amanda chorou. Pela irmã que nunca conheceu, pelo pai que nunca soube, pelo filho que agora dormia no seu colo, sem saber que carregava séculos de dor e profecia em sua pele. Ao sair da casa de Jerônimo, Amanda sabia que algo havia mudado. Ela não era mais apenas uma mãe, era a guardiã de uma história. No caminho de volta viu algo que a arrepiou. Na parede de uma igreja abandonada, em letras esmaecidas, havia uma pintura, um rosto dividido em 2 tons. Era antigo, rachado, pelo tempo, e abaixo uma frase. Quando nascer o portador da fronte partida, os olhos do mundo verão aquilo que foi escondido. Amanda tirou uma foto. Voltou para casa, mas não teve tempo de pensar. 2 dias depois, Guilherme apareceu, com a polícia. Vim buscar o bebê, quero a guarda. Amanda quase caiu. Você me abandonou. Disse que ele não era seu. Mas o DNA não mente. Agora ele é meu filho também. Amanda o olhou com raiva. Você quer a criança ou a fama que vem com ela? Guilherme ficou em silêncio. Estava diferente. Roupas novas, cabelo cortado e uma câmera no bolso. Amanda entendeu tudo. Ele queria expor o filho, vender a história, transformar aquilo em um espetáculo. O juiz deu guarda compartilhada. Amanda ficou desesperada, mas não ia desistir. Aquela criança era mais que um filho, era uma herança. Era o elo entre gerações, dores e segredos. Na primeira visita, Guilherme levou o bebê para uma entrevista. Tiraram fotos, postaram nas redes. A história viralizou. O bebê do rosto partido, milhões de curtidas. Convites para programas, Amanda implorou. Não faça isso com ele não é um produto. Guilherme riu. Você teve sua chance de ser mãe perfeita. Agora é minha vez. Amanda foi até a justiça. Tentou impedir, mas não tinha dinheiro, nem influência. Só tinha a verdade e a fé. Naquela noite, Isaura sentou com ela. Amanda, tem algo que você ainda precisa saber. Algo que escondi até hoje. Algo que vai mudar tudo. Amanda a olhou em silêncio. O seu pai... Não, é quem você pensa. E é por isso que esse bebê nasceu assim. Amanda sentiu o mundo cair. Como assim, mãe? O que você está dizendo? Isaura segurou sua mão. Seu pai é Jerônimo. O ar sumiu. Amanda gritou, se afastou. Isso é impossível. Isaura chorava. Foi um erro, uma fraqueza. Eu o procurei depois que Maria Cristina morreu. Eu estava destruída, ele também. Nos consolamos. E você nasceu 9 meses depois. Amanda recuava, tremendo. Isso quer dizer que meu filho é neto e bisneto do mesmo homem? Isaura assentiu. Sim, e é por isso que ele nasceu assim. A linhagem se repetiu, mas também é por isso que ele é especial, porque carrega as dores de todos nós. Amanda caiu no chão, chorava, gritava, e no berço o bebê acordou. Abriu os olhos, um olho claro, um olho escuro, e no olhar, uma paz que ninguém ali conseguia explicar. Amanda não saiu do chão por horas. A revelação ecoava na mente como um trovão que não cessava. Seu filho era resultado de uma linhagem entrelaçada por segredos, silêncios e dor. O que para muitos parecia uma anomalia, agora se mostrava
como um espelho de gerações que jamais fecharam suas próprias feridas. Naquela noite ela se trancou no quarto com o bebê. Abraçou-o como se fosse a única âncora entre ela e a sanidade. Sentia vergonha, culpa, medo, mas também algo mais forte, a certeza de que seu filho não era um erro. Ele era o efeito inevitável de uma verdade que nunca foi dita. No dia seguinte, Amanda decidiu fugir. Ligou para uma prima distante que morava em uma cidadezinha no sul e pediu abrigo. Arrumou as malas discretamente e partiu com o bebê nos braços, deixando uma carta para a mãe. Isaura chorou ao ler, mas compreendeu. Me perdoa por tudo. Preciso proteger meu filho, não é mais sobre mim. Guilherme apareceu no dia seguinte com uma equipe de filmagem. Encontrou a casa vazia, bateu portas, gritou, ameaçou. Disse que processaria todo mundo. Mas ninguém sabia para onde ela tinha ido, nem a polícia. Amanda se escondeu por semanas, mudou o cabelo, evitava sair. O bebê crescia forte. Com o tempo, pararam de estranhar sua aparência. Começaram a ver beleza. Crianças da vizinhança o chamavam de anjinho com duas caras. Um dia, enquanto andava pela rua com ele no colo, um senhor parou. Era cego. Pediu para tocar o rosto da criança. Amanda hesitou, mas permitiu. O velho sorriu. É ele, sussurrou. Amanda congelou. Como assim, senhor? O senhor o conhece? Conheço o que ele representa. Já um dia minha avó disse que nasceria uma criança dividida, que enxergaria o mundo pelos dois lados da alma. E quando isso acontecesse, os homens teriam que escolher entre a luz e a mentira. Amanda não sabia o que dizer. Quem é o senhor? O homem se afastou devagar. Só alguém que viu demais na vida. Cuide dele. O mundo ainda não está pronto, mas ele já está. Nas semanas seguintes, Amanda começou a escrever tudo em um caderno. Registrava sonhos, visões, memórias, tudo o que sentia desde que seu filho nasceu. Um dia, ao folhear um livro antigo da casa da prima, viu algo que a paralisou. Uma pintura medieval. De um anjo, com metade do rosto negro e a outra branco. Embaixo, uma legenda. O vigia dos dois mundos. Amanda chorou. Sentia que estava ficando louca, mas cada detalhe parecia levar à mesma direção. Na noite seguinte, o bebê teve febre alta. Chorava sem parar. Amanda correu ao hospital. Os médicos examinaram, fizeram exames, mas não encontraram nada. A febre sumiu como veio. Um deles disse: ele é perfeitamente saudável. Mas você já viu os batimentos cardíacos dele? Amanda franziu a testa. Como assim? O médico mostrou o gráfico. Ele tem 2 ritmos distintos. É como se 2 corações estivessem dentro de um só. Amanda levou o gráfico para casa. Passou a noite inteira olhando para aquilo. Sabia que precisava voltar. Não podia fugir para sempre. Seu filho não era só dela. Era do mundo. E ela precisava entender. Ligou para a mãe. Isaura chorou ao ouvir sua voz. Filha, você precisa voltar. O que está prestes a acontecer? Ninguém vai entender se você não estiver aqui. O que vai acontecer, mãe? Isaura hesitou. Guilherme, ele está em rede nacional. Disse que você raptou o bebê. Está convocando uma coletiva com médicos, geneticistas e quer mostrar o menino ao vivo. Amanda sentiu o sangue gelar. Ele vai expor meu filho como se fosse um monstro? Vai, e se você não voltar, vão deixar. Amanda não hesitou. Voltou no mesmo dia. Entrou pela porta da casa da mãe com o bebê no colo e os olhos flamejando. Eles vão ouvir minha versão, nem que seja a última coisa que eu faça. No dia seguinte foi até a emissora, sozinha. Pediu espaço para falar ao vivo, contar tudo. A jornalista se interessou. Marcaram a entrevista para o dia seguinte. Isaura tremia. Tem certeza, filha? É hora, a verdade precisa nascer. Na manhã da entrevista, o estúdio estava lotado. Guilherme chegou com seu advogado, terno caro, sorriso de mídia, mas não esperava o que viria. Amanda entrou com o bebê nos braços. Luzes, câmeras, ao vivo. A apresentadora a recebeu. Estamos aqui com Amanda Mendes, mãe do bebê que tem emocionado o país. Amanda, o que você tem a dizer sobre o nascimento mais comentado do ano? Amanda respirou fundo.
Olhou para o filho, depois para a câmera, e começou. Meu filho nasceu com o rosto dividido entre duas cores. Muitos acharam que isso era uma aberração, uma falha, uma prova de traição, mas a verdade é muito maior. Contou sobre Maria Cristina, sobre Jerônimo, sobre o passado, as cartas, as visões. Mostrou a pintura antiga, o gráfico dos batimentos, duplos. Leu a última carta da irmã, escrita 2 dias antes de morrer. A apresentadora chorava, o público também. E então Amanda segurou o bebê diante da câmera. Esse é o rosto da verdade, não a que agrada, mas a que liberta. Ele é a prova viva de que o amor e o mistério andam juntos. E eu não vou mais permitir que ninguém use meu filho como espetáculo, porque ele não é uma lenda, é um menino, meu menino. Guilherme tentou interromper. Isso é emocionalismo barato. E o teste de DNA? Amanda o encarou. O DNA diz que ele é seu filho, mas você nunca agiu como pai. O estúdio aplaudiu. Guilherme saiu, foi vaiado na saída. No dia seguinte, Amanda ganhou a guarda exclusiva. O juiz declarou que o pai havia agido com exploração midiática indevida. O caso virou símbolo. Historiadores começaram a estudar a linhagem da família. Um documentário foi feito. Especialistas em genética analisaram a condição rara, mosaicismo pigmentário. Mas nenhum caso conhecido era igual. Cientistas disseram que o bebê era único, mas Amanda já sabia disso desde o primeiro dia. Na última cena do documentário, Amanda aparece com o filho já com 3 anos, correndo num campo, rindo. As duas cores do rosto agora harmonizadas pela expressão de alegria. A narração final dizia: entre a luz e a sombra, nasceu um menino que carregava as duas. E no abraço da mãe, ele descobriu que não era estranho. Era inteiro. Mas, para Amanda, nada disso era sobre ciência ou religião. Era sobre coragem. A de encarar o mundo. A de não se calar. A de amar o inexplicável. O tempo passou. 3 anos desde o nascimento. O rosto do menino continuava dividido entre duas cores, mas algo havia mudado. As pessoas não o olhavam mais com susto. Olhavam com carinho, com curiosidade, com respeito. Amanda agora vivia em paz. A casa era simples, mas cheia de vida. Paredes com desenhos feitos à mão, fotos espalhadas e brinquedos por todo lado. Ela abriu mão de muita coisa, da carreira, de relacionamentos, da vida antiga, mas ganhou algo que poucos têm: a chance de criar um milagre. Seu filho, que agora se chamava Daniel, era diferente em tudo. Aprendeu a falar antes dos 2 anos. Fazia perguntas que deixavam os adultos sem resposta. Era doce, mas tinha um olhar tão profundo que parecia ver o mundo por dentro. A primeira vez que ele perguntou por que tinha 2 cores no rosto, Amanda respondeu com o coração: porque você carrega mais de uma história dentro de você, e nenhuma delas é um erro. Ele sorriu e disse: então eu sou inteiro. Aquilo ficou para sempre em Amanda. O mundo conhecia a história, livros foram escritos, médicos ainda tentavam entender, mas para ela não importava o que diziam. Ela sabia que Daniel era a junção de tudo que o mundo dividiu: cor, sangue, passado e presente. Isaura, agora com saúde frágil, morava com elas. Via o neto correr pela casa e dizia: ele é o renascimento da nossa árvore, a raiz que voltou a brotar. Um dia, Amanda recebeu uma carta com carimbo internacional. Era de um centro de estudos genéticos na Suíça. Eles queriam conhecer Daniel. Diziam que havia apenas 2 casos semelhantes no mundo, mas nenhum com padrões idênticos. Ofereciam passagens, estadia, tudo pago. Amanda hesitou. Mas Daniel ouviu e disse: vamos, mãe. Quero saber de onde vem meu olho azul. Ela riu. E aceitou. A viagem mudou tudo. Na Suíça, Daniel passou por exames. Nenhuma anomalia, nenhuma deficiência. Apenas um cérebro com atividade acima do comum em áreas ligadas à empatia e linguagem. Um dos cientistas disse: ele é uma ponte, viva. Amanda não entendeu. Uma ponte entre o que separa os homens. Ele não é um experimento. É um lembrete de que somos mais parecidos do que pensamos. Amanda chorou. Mais uma vez.
Voltaram para o Brasil com o coração cheio e com ideias. Criaram um projeto social, um instituto, chamaram de Dois Lados, um coração. Reuniam crianças com condições raras, famílias em situação de abandono, mães que não sabiam como lidar com filhos diferentes. Ajudavam, acolhiam, inspiravam. Daniel cresceu rodeado de amor. Com 8 anos foi convidado para dar uma pequena palestra num congresso de inclusão infantil. Subiu ao palco com roupa simples, cabelo bagunçado e segurando um papel. Mas não leu. Olhou para a plateia e disse: "Tem gente que acha que eu sou metade. Metade branco, metade negro. Metade anjo, metade erro. Mas eu não sou metade de nada. Eu sou tudo o que fui feito para ser. E vocês também são, cada um do seu jeito. Mesmo que o rosto de vocês seja todo igual, todo mundo tem algo que ninguém entende. E isso não é motivo para ter medo. É motivo para ter orgulho." Silêncio. Depois aplausos de pé. Amanda chorava na plateia. Isaura sorria. E mesmo Guilherme, que agora tentava ser um pai melhor, chorava em silêncio. Ele havia mudado. Não por mérito, mas porque Daniel o perdoou. Um dia olhou para ele e disse: "Você não me quis no começo, mas agora eu quero você." Guilherme caiu de joelhos, pediu perdão, e Daniel o abraçou. O mundo não mudou por completo. Ainda havia olhares, preconceitos e ignorância, mas Daniel se tornou uma faísca, um lembrete, uma chance. Aos 15 anos, escreveu seu primeiro livro, A Beleza que Não se Vê no Espelho. Era sobre aceitar a própria história. O livro foi traduzido em 10 idiomas. Um diretor da Netflix quis comprar os direitos. Amanda sorriu. Desde o começo eu soube que ele tinha uma missão. Em um dos eventos, uma criança subiu ao palco. Tinha uma mancha escura no rosto. Chorava. Disse que todos a chamavam de aberração. Daniel ajoelhou, olhou nos olhos dela e disse: "Você não é um erro. Você é raro. E as coisas raras são as que o mundo mais precisa." O vídeo viralizou. Milhões de visualizações, milhares de mensagens. Mas Amanda não ligava para a fama. Ela só queria que seu filho fosse feliz. E ele era. Um dia, no jardim da casa, Daniel olhou o céu e disse: "Mãe, eu sei por que nasci assim." Amanda sorriu. "É mesmo?" Ele assentiu. "Porque Deus queria contar uma história. E escolheu a gente para ser o livro." Ela o abraçou, forte, como da primeira vez. E naquele abraço estava tudo: o passado de dor, o presente de superação e o futuro que ainda ia florescer. Porque às vezes o que parece estranho é exatamente o que o mundo precisa para lembrar quem ele é.